Boa noite. Sexta-feira, 16 de dezembro, você vai ver que a audiência pública debate direitos e conquistas da pessoa com deficiência. Nós temos que vir a avançar, nesses direitos. Ainda estamos engatinhando no nosso município referente à acessibilidade. Aprovado o relatório final do Comitê de Combate ao Crack. Vimos aqui, nesse trabalho feito, a participação efetiva de muitas entidades, da Brigada Militar, com o PROERD, das comunidades terapêuticas, Casa Manaim. E ainda, Paulo Necli é o entrevistado de hoje da série com os 21 eleitos ao Parlamento Municipal. A Comissão de Educação e Bem-Estar Social promoveu uma audiência pública para debater os direitos e as conquistas da pessoa com deficiência em Passo Fundo. O encontro também serviu para tratar da construção de mais políticas públicas para esta parcela da população. O encontro reuniu diversas entidades ligadas à pessoa com deficiência, seja ela física, intelectual ou múltipla. Um dos objetivos era de chamar a atenção da comunidade para temas como direitos, acessibilidade e inclusão social. Conforme o vereador Wilson Liu, que preside a SEBS, o assunto esteve por diversas vezes na pauta de prioridades da 16ª legislatura. Várias vezes a SEBS e a própria casa recebeu diferentes entidades que trabalham com pessoas com deficiências. A PASSE foi várias vezes recebida e nesse processo, ao longo dessa legislatura, a PASSE conquistou o espaço novo para ela, que modificou muito e deu qualidade de vida. A PASSE foi recebida várias vezes na questão também do convênio, então a Câmara sempre intermediou essa questão do convênio com a Prefeitura. As mães com crianças com paralisia cerebral, elas foram recebidas várias vezes, foram recebidas na SEBS, numa sessão ordinária, e inclusive o presidente parou, reuniu os vereadores e ouviu as mães. Hoje elas estão presentes aqui de novo. Mas construir a política pública para pessoas com deficiências, essa é uma tarefa permanente, é quase como que enxugar gelo. A gente nunca faz o suficiente. E agora nós estamos num contexto, num momento, um cenário bem complicado, com possibilidade de perder conquistas que se conseguiu, especialmente a partir de 2006. Segundo estimativas do IBGE, nossa cidade tem mais de 40 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Justamente por isso, Passo Fundo conta com um conselho municipal criado especialmente para tratar dos direitos desta parcela da população. O presidente do Comped é Fábio Flores, que fez um diagnóstico sobre a atual situação. O Conselho da Pessoa com Deficiência, em conjunto com as suas entidades representativas desse segmento, tem mais ou menos cadastrados nas suas entidades, dá em torno de umas 2.000 pessoas, Mas pelo censo do IBGE, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Convenção da ONU e tudo mais, a gente possui em torno de 24% da população que possui algum tipo de deficiência, Então nós temos que vir a avançar, nesses direitos. Ainda estamos engatinhando no nosso município referente à acessibilidade. Aproveitando a grande representação das entidades, a assistente social do INSS trouxe informações sobre a legislação brasileira. Como exemplo, ela citou uma mudança de 2011 que permite a pessoa com deficiência ingressar no mercado de trabalho como aprendiz e ainda permanecer como benefício. Permitiram aí uma flexibilização nessa questão do benefício assistencial, que é o BPC, concomitante ao mercado de trabalho. Então tem aí alguns mecanismos legais que permitem que a pessoa atue na condição de aprendiz com deficiência por até 2 anos acumulando com o BPC. Então é um dispositivo legal aí que dá uma garantia maior para a pessoa com deficiência, mas a gente sente que tem que avançar ainda mais nessa perspectiva, Karine também falou sobre as possíveis conquistas e ameaças aos direitos já assegurados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência.
e por uma convenção da Organização das Nações Unidas. O país ele assinou uma convenção da ONU, sobre os direitos das pessoas com deficiência e se comprometeu a implementar diversas medidas no sentido de garantir uma vida digna para as pessoas com deficiência em condições de igualdade com as demais pessoas. E a gente sabe que isso implica em investimento nas diversas políticas públicas: saúde, habitação, previdência social, educação. E com o contexto atual, onde a gente percebe aí uma tendência a retrocessos de direitos e a falta de investimento nas políticas públicas, nos preocupa de que forma o país vai implementar essas condições de equiparação, de igualdade para as pessoas com deficiência, já que os investimentos vão ser de fato menores nas políticas públicas. Na audiência, os presentes também aproveitaram a oportunidade para elaborar uma carta contra a PEC 55, que limita os gastos públicos, e em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Afinal, ainda são muitos os desejos de quem merece uma atenção especial dos governantes. Uma padronização de nossas calçadas para facilitar, não só para a pessoa com deficiência, mas para quem tem mobilidade reduzida, a locomoção com uma autonomia maior, ter dispositivos de sinaleira sonora para pessoas cegas poderem atravessar a rua com autonomia e independência, termos uma central de intérprete junto ao poder público municipal, onde que possa ter intérpretes disponíveis para dar o acesso a qualquer momento a pessoa surda a ter informação e buscar estar incluída cada vez mais, e muito mais coisa aí que a cada dia tem sido debatido nas plenárias do Conselho da Pessoa com Deficiência, buscando aí fortalecer o nosso segmento em Passo Fundo e região. Diversas proposições estiveram em votação na penúltima plenária ordinária do ano. Além do projeto proibindo o consumo de bebidas em vias públicas das 11 horas da noite até as 6 horas da manhã, ainda foram aprovados os relatórios finais de 6 grupos especiais. Entre eles está o Comitê do CRAC, que neste mandato foi presidido pelo vereador Sidney Ávila. Conseguimos avançar desde o trabalho de prevenção nas escolas, criamos o projeto de lei aprovado nessa casa, a Semana Antidrogas no município de Passo Fundo, que podemos desenvolver várias atividades dentro da Semana Municipal Antidrogas, que se realiza todo ano, no dia 26 de junho, que é o Dia Internacional de Combate às Drogas. Nós criamos a Semana Municipal de Combate às Drogas. E vimos aqui, nesse trabalho feito, a participação efetiva de muitas entidades, da Brigada Militar, com o PROERD, das comunidades terapêuticas, Casa Manaim, Casa Vita, Fazenda Esperança. Fomos a Brasília 2 vezes buscar vagas e conseguimos trazer vagas importantes, vereador Rui, para recuperar, vereador Rufa, esses dependentes químicos que muitos são na rua, nas drogas, caídos, doutor Alberigrando. Vossa Excelência, que foi um grande parceiro nesses 4 anos aí, para nós socorrermos esses usuários, esses dependentes químicos. Do Poder Executivo foi aprovado por unanimidade o texto original que trata da organização do sistema do transporte público. O documento define aspectos importantes para a próxima licitação, como gestão, fiscalização, valores e a forma de prestação do serviço. O Câmara Entrevista desta noite recebe o vereador João Pedro Nunes, que encerra o 3º mandato no Legislativo. O parlamentar também fala das expectativas para o cargo de vice-prefeito de Passo Fundo. Nós queremos ver com que a nossa cidade continue caminhando, tornando cada vez mais forte na sua liderança como polo regional, mas também cuidando de nossa gente, cuidando de nossas empresas, nossas escolas, nossas instituições, estando lado a lado, construindo, qualificando e fazendo com que Passo Fundo seja cidade de oportunidades.
Na próxima segunda-feira deve acontecer uma paralisação do transporte coletivo urbano. O ato é organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores como uma forma de pressionar as autoridades para que melhorem as condições de segurança. Só nos últimos dias foram registrados 3 assaltos a ônibus. A mobilização está prevista para iniciar às 10 horas da manhã. E depois do intervalo, a gente conversa com Paulo Necli, vereador reeleito para a Câmara Municipal, com 1.837 votos. Não perca! Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Estamos de volta com a série de entrevistas com os eleitos para a Câmara Municipal. Nesta sexta-feira eu converso com o vereador Paulo Necli, do PMDB. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite a todos que assistem o canal 16. Vereador, então, o senhor em 2017 irá para o 4º mandato, desta vez então reeleito com 1.837 votos. Como eu comento com as pessoas, né? O que passou, passou. Para mim, o próximo mandato será o primeiro, né? Me dá mais ânimo cada vez, porque as 200 mil pessoas que nós representamos em Passo Fundo, né? Depositaram e confiaram no trabalho anteriormente feito, né? E nós temos cada vez mais obrigação de seguirmos na mesma linha. Falando então um pouco da sua vida pessoal, o senhor tem 60 anos, é casado e pai de 4 filhos. Eu tive uma filha, né? E depois adotei mais 3 crianças, né? Graças a Deus, todas encaminhadas. Só resta um ainda que está esperando para casar-se. E, vereador, certamente esse apoio familiar é muito importante para esse trabalho que vem sendo exercido ao longo dos anos aqui na Câmara. A gente enfrenta dificuldades, porque o político normalmente se afasta da família, né? Porque os nossos compromissos externos são muitos e diariamente, né? Então a família fica um pouquinho esquecida, né? Mas faz parte, nós escolhemos seguir nessa linha da nossa vida, né? A família também tem que entender que faz parte do nosso dia a dia. O senhor é funcionário público aposentado com mais de 30 anos de carreira. Com certeza esse conhecimento adquirido ao longo de todo esse trabalho ajuda também aqui na Câmara Municipal. Com certeza, eu conheço os dois lados do balcão, né? Eu entrei através de concurso público na Prefeitura Municipal, saí de cabeça erguida pela porta da frente, né? E a experiência que eu adquiri lá no Executivo, né? Me ajuda muito aqui no Legislativo. Antes de ser vereador, Paulo Necli, o senhor também atuou em diferentes departamentos do Poder Executivo. Inclusive, a criação da Secretaria de Habitação foi uma ideia do senhor. Partiu de nós, realmente, né? Porque Passo Fundo, no Porto, que tem os problemas habitacionais que existem,
que não são poucos, né? Não bastava uma simples diretoria de habitação, né? Mas sim uma secretaria. E nós lançamos essa ideia, o prefeito mandou para a Câmara de Vereadores e aqui nós aprovamos a criação da Secretaria Municipal de Habitação. Isso dá uma estrutura melhor, né, para amenizarmos. Não podemos dizer que vamos resolver todos os problemas habitacionais de Passo Fundo. Não, é muito difícil, é um investimento caríssimo e os recursos estão muito poucos, né? Mas melhorou bastante. Os seus mandatos anteriores, eles ficaram marcados então pela sua atuação na área social. Inclusive, uma das bandeiras defendidas muito pelo senhor foi a questão da regularização fundiária, que certamente continua então como uma das prioridades. Eu trabalho em todas as áreas, né? Mas eu não esqueço do lado social, né? Aquele lado mais pobre, aquele lado lá da vila, do bairro, que estão morando. Eu te cito um exemplo, a Vitor Isles. Desde o meu primeiro mandato, eu venho lutando, conseguimos aprovar a lei, mas ela não foi efetivamente terminada, né? Não houve a regularização. A lei existe, né? Mas agora eu tenho uma bela notícia, porque são 220 famílias. E a primeira área que o município vai atuar dentro da regularização fundiária é a Vitor Isler, né? Então, isso, se passar, tem gente lá que mora há 40, 50 anos, né? E para que eles melhorem as suas condições da sua casa, né? Eles precisam ter a escritura. Caso contrário, a Caixa Econômica Federal não libera recurso nenhum. E só nessa área da regularização fundiária o senhor fez centenas de projetos ao longo dos anos? Eu não tenho um número exato, né? Mas eu tenho certeza que passa de 3.000 famílias que foram atendidas ou estão prestes a ser atendidas. Vereador, ao longo dos anos o senhor apresentou muitas leis aqui na Câmara Municipal. Eu gostaria que o senhor resgatasse, então, qual considera mais importante? Para mim, todas as leis são importantes, né? Para mim, não tem uma lei mais importante que a outra, né? Porque nós, aprovando a lei e o prefeito sancionando, nós estamos resolvendo, de certa forma, um problema existente na cidade, né? Então, para mim, eu apresentei dezenas de leis, são dezenas de leis aprovadas que estão em vigor, né? Mas eu não poderia dizer que essa é melhor que a outra, não. Para mim, todas são iguais, todas são boas. O senhor também atuou em diferentes comissões permanentes e temporárias, e uma das mais recentes, que inclusive teve o projeto do relatório final aprovado nesta semana, é a Comissão do Aeroporto. Foram muitos avanços ao longo deste período aqui na Câmara. Essa foi uma luta muito grande, né? Aqui agora, presente nessa entrevista, eu quero agradecer todos os meus pares, todos os 21 vereadores que de forma direta ou indireta colaboraram, né, para que nós tivéssemos êxitos e nós tivemos o êxito, né? O que é isto? O dinheiro existe, já está separado lá os 45 milhões, né, para a reforma e ampliação do nosso, até então, aeroporto, né? Mas semana que vem estarei em Brasília, novamente, tratando de vários assuntos, mas um dos assuntos que vai entrar na pauta é a questão do aeroporto, que nós não podemos parar. Porque se nós ficarmos aqui parados esperando que caia do céu, de repente cai na vala comum. Nós não podemos pegar o telefone, erguer e falar com um deputado, falar com um assessor, falar com o pessoal do Banco do Brasil, que é o responsável pela licitação, né? Não, nós temos que ir lá cara a cara. É assim que funciona. É na pressão política agora, né? Para que essa licitação já deveria ter saído agora no mês de dezembro e não saiu. E eu vou lá saber o porquê que não saiu, né? A questão do aeroporto é muito importante, não só para Passo Fundo, mas para a região toda, né? Então aqui eu queria agradecer ao Executivo, à CISA, ao CDL, à IMED, aos deputados estaduais, deputados federais, enfim, aquela gama de pessoas que se uniram, nós fizemos uma união, um elo,
o norte é este e nós vamos seguir. Não importa que nós tenhamos que ir a Porto Alegre, como nós fomos 30, 40 vezes, não importa que nós tenhamos que ir X vezes a Brasília, não. Nós queremos ver o resultado final e o resultado final vai acontecer. É a ampliação e equipamentos para o aeroporto de Passo Fundo. Vereador, então, para encerrar, quais serão as suas prioridades a partir da posse em 2017? Existe uma lei que é de nossa autoria, que é a questão do atendimento nos bancos de Passo Fundo, né? A nossa lei prevê assim, todo cliente que entra no banco, ele deverá ser atendido em 20 minutos. E em véspera de feriado e após, primeiro dia útil após o feriado, é 30 minutos. Mas infelizmente, ainda há agências em Passo Fundo que não estão obedecendo essa lei. Então, eu já estou eu vou alterar essa minha própria lei de forma mais drástica para que os bancos sintam no bolso, né, que eles têm que cumprir uma lei. Se existe a lei, foi aprovada, foi sancionada, ela deve ser cumprida. Voltarei também na questão das portas giratórias nas lotéricas, certo? Isso é segurança para a comunidade. Tu mesmo me acompanhou em Juí. Lá em Juí, senhores e senhoras, tinha uma lotérica que era assaltada toda semana. Toda semana sofria um assalto. O que o proprietário decidiu? Por conta própria, colocou uma porta giratória. O que aconteceu? Aumentou o número de clientes, nunca mais foi assaltada. Aqui em Passo Fundo, os lotéricos não querem isso, porque o custo é muito alto. Mas a Caixa Econômica Federal vai subsidiar mais de 90%. Isso é segurança para quem frequenta as agências lotéricas de Passo Fundo. Muito obrigada, então, pela sua participação e parabéns, então, pela reeleição. Muito obrigado e queria desejar a todos um bom ano que vem, com muita paz, muita saúde e muita alegria. E você aí de casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.